Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E nessa videoaula vou estar abordando um tema muito importante, muito cobrado em concursos públicos, em vestibulares e no Enem, que é função. Mais especificamente, eu vou estar tratando de função inversa. E o que é uma função inversa? Literalmente, a função inversa, você precisa inverter a função. O que era x passar a valer y e o que era y passar a valer x. Ok? Venha comigo. Essa é a quarta videoaula da seção funções e nela vou estar trabalhando função inversa. Vou começar aqui com a seguinte situação. Dada a função f de x igual a 6x, vamos obter a função inversa. Então, primeiramente, a gente precisa lembrar que f de x ou y é a mesma coisa. Inclusive, nas funções que a gente representa no gráfico cartesiano, os valores aqui, eles são colocados no eixo y e esses valores no eixo x. Por isso que f de x ou y é a mesma coisa. Então, vou reescrever essa função no lugar de f de x, vem o y igual a 6x. Invertendo, nós vamos ter x igual a 6y. Por quê? Porque onde era y, a gente inverteu, colocou x. E onde era x, a gente inverteu, colocou y. E agora eu vou isolar esse y, trazê-lo para o primeiro membro, né? 6y igual a x. Muita gente multiplica aqui por menos 1 para inverter, mas não há necessidade, desde que se lembre que a equação mantém o equilíbrio, mesmo que você traga essa parte posterior para antes da igualdade e a que está antes para depois, ela mantém o mesmo equilíbrio. É semelhante a uma gangorra, né? Se tiver o mesmo peso de ambos os lados, ela vai estar sempre em equilíbrio. Agora, tirando esse 6 aqui para que o y fique sozinho, ele vai numa divisão para o segundo membro, uma vez que ele está numa multiplicação. Então, a função inversa aqui a gente vai representar por f elevado a menos 1. Por quê? Porque todo número elevado a menos 1, a gente vê isso nas propriedades das potências lá no nono ano do ensino médio, quando você tem o expoente negativo, inverte-se a base. Por isso que f elevado a menos 1 é uma representação da função inicial invertida, inversa. E agora ficou x sobre 6. Então a função inversa a essa é x sobre 6, ok? Vou trazer aqui agora um exemplo mais elaborado um pouco, que exige um pouco mais de raciocínio. Olha, determinar a função inversa da função bijetora f de x igual a x mais 1 sobre 2x menos 5, com x diferente de 5 meios e contradomínio da função igual a r, conjunto dos números reais, menos 1 meio. Primeiro, a gente já viu nas videoaulas anteriores, e aí se você não tiver assistido, volte e assista a videoaula que fala sobre função injetora, sobrejetora e bijetora, para que você entenda o que quer dizer uma função bijetora. E tem outra informação aqui que é muito importante a gente analisar. X precisa ser diferente de 5 meios. Por que isso? Porque em uma equação eu preciso de ter um denominador diferente de zero. Porque se eu tiver um denominador igual a zero, quantas vezes zero que dá 10 numa suposição aqui, se fosse esse resultado do numerador der 10 numa suposição e o do denominador der zero, como que se divide 10 por zero? Não há como se dividir. Então, não podemos ter um valor que faça esse denominador ser zero. No entanto, ele precisa ser diferente de zero. E para que 2x menos 5 seja diferente de zero, passa o 5 para o segundo membro, 2x diferente de 5, x diferente de 5 meios. É só para justificar o porquê dessa informação. Outra informação, contradomínio da função. Nós já vimos também em uma videoaula anterior o que é o domínio, o contradomínio e a imagem da função. O contradomínio não pode ter um meio. Por quê? Porque a hora que essa função for invertida, se tiver um meio no lugar de x, faz o denominador virar zero. Lá no final da videoaula eu vou até mostrar. Lembrando que f de x é y, vamos substituir aqui, então vai ficar y igual a x mais 1 sobre 2x menos 5. Agora, invertendo isso aí, nós vamos ter o quê? No lugar que era y, vai ter x. No lugar que era x, vai ter y. Olha, agora vou isolar o y, trazendo ele para o primeiro membro. 2y menos 5, que era esse aqui, ó, multiplicado por x,
Então, quando ele está numa divisão, ele vai para o primeiro membro em uma multiplicação, igual y mais 1. E eu vou agora efetuar essa multiplicação. X vezes 2y, 2xy. X vezes menos 5, menos 5x, igual a y mais 1. Trazendo esse y para o primeiro membro, eu vou ter 2xy menos y igual 5x, que passou para o segundo membro negativo, mais 1 que já está aqui. Colocando esse y aqui, que é fator comum, em evidência, matéria lá do 8º ano do ensino fundamental, 2xy dividido por y sobra 2x. Y dividido por y sobra 1. Isso igual a 5x mais 1. E passando esse parêntese para o segundo membro, para que o y fique sozinho, vai ficar y igual a 5x mais 1, que já está aí, sobre 2x menos 1, uma vez que ele estava em uma multiplicação, trocou de lado, foi em uma divisão. Então, função inversa de x, no caso aqui, é 5x mais 1 sobre 2x menos 1. Essa é a função inversa daquela função inicial. E voltando ao que eu disse no início da aula, desse um meio. Por que que não pode ter um meio no contradomínio? Porque se tivesse um meio aqui, olha, 2 vezes um meio dá 1, menos 1 dá 0, mas não existe divisão por zero, já foi mostrado no início da aula, ok? Não deixe de assistir a próxima videoaula. Nela vou estar trazendo uma questão de vestibular bacana para fixar esse conteúdo, para fixar a função inversa, ok? Um abraço e bons estudos! Muitos alunos, após concluírem o ensino médio, procuram um cursinho para reforçar seus estudos aí na área das funções. Então eu vou estar trazendo uma série de videoaulas sobre funções. Se você quer aprofundar os seus estudos, potencializar o seu aprendizado, venha para o canal Matemática Simples e Prática.